Olá, vamos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre virtude. E é muito interessante porque é uma aula pequena, mas que explode a nossa cabeça. Primeira vez que eu escutei sobre essa questão das virtudes, eu fiquei assim muito pensativa, porque eu sempre me surpreendo com a economia da santidade, com a engenharia da santidade, com a profundidade da teologia, né, sobre moral, sobre virtude da Igreja Católica. Eu realmente fico assim impressionada, eu fico feliz de ser católica quando eu escuto isso. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, né? Existem na teologia e a gente vai ter termos para essas coisas. Então vamos lá. Existem bons hábitos, maus hábitos. E Santo Tomás vai dizer o seguinte, que os bons hábitos são as virtudes, os maus hábitos são os vícios. E você pode tentar aí, né, criar bons hábitos, largar os maus hábitos, e geralmente a gente combate os vícios pelo bom hábito contrário, certo? Então, se você tem um determinado vício com o seu diretor espiritual, você vai descobrindo, né, o nomezinho desses negócios horríveis, né, desses escorpiões da sua vida, e aí você vai combatendo com os bons hábitos, com penitência, com oração e praticando essas virtudes, né? E as virtudes, gente, podem ser naturais ou infusas. E nós temos os dois. Nós podemos, né, nós batizados temos os dois. Nós temos as virtudes infusas, que vêm com o nosso batismo, e nós temos as virtudes, né, naturais, que são da graça mesmo comum, assim, né, que Deus deixa marcado no homem, né? Nós nascemos caídos, mas a gente ainda carrega a imagem de Deus, tem coisas que a gente pode desenvolver naturalmente. As virtudes infusas podem ser teologais ou podem ser morais, e aí a gente vai conversar essas diferenças lá na frente, tá? E como é que a gente pode, né, diferenciar essas virtudes morais, na verdade não, essas virtudes, né, infusas e naturais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode ser paciente. E você pode ser paciente por uma virtude natural ou por uma virtude infusa. Depende muito, né, ali na economia meritória, né, o que conta para sua salvação ou não, o seu objetivo, né? Por que você está sendo paciente? Aí você me fala, Bruna, que diferença que faz? Bem, digamos que eu seja paciente com meu filho, que eu seja paciente com meu esposo. Para eles não faz muita diferença, né? Se eu estou sendo paciente é bom e acabou. Agora, o que conta para minha santificação, para minha salvação, se eu estiver sendo paciente por amor a Deus? Então eu posso ser paciente para parecer paciente. Eu posso ser paciente para evitar o incômodo da briga. Eu posso ser paciente porque eu entendo que é algo bom para o meu casamento, que é algo bom para a criação do meu filho. E tudo isso é bom e válido, tá? Mas eu posso ser paciente, em primeiro lugar, por amor a Deus. Eu posso ser paciente porque eu entendo que Deus é paciente comigo e que eu tenho que ser paciente por amor a Ele, para servir a Ele, certo? Aí sim, eu estou praticando a virtude da paciência de forma sobrenatural. Como que você vai garantir, né, que você está fazendo isso? Olha só que interessante. Ele fala assim, nas almas místicas, tudo eles fazem por amor a Deus. Os santos místicos, os santos em alto grau de santidade, não precisa nem pensar. Mas nós que estamos começando, precisamos ter uma forma, né, de entregar tudo a Deus. Olha só. Para isso, basta que persevere na alma a intenção virtual de fazer todas as coisas por amor a Deus. Essa intenção virtual é a que se colocou, por exemplo, ao começar um trabalho por amor a Deus, ou outro motivo sobrenatural e persevera ao longo dele, contanto que não se arrependa expressamente ou se desvie por algum ato incompatível com ele. Ou seja, você está fazendo algo que você entregou a Deus. Falou, eu vou lavar essas vasilhas aqui por amor a Deus. Tá frio, vou colocar a mão na água fria, vou fazer uma penitência e tal. E no meio daquele negócio você consegue, não sei como, desviar o seu foco, cometendo um pecado venial ali, lavando as vasilhas. E aí, sei lá, fica nervoso porque caiu alguma coisa, não sei como, mas a gente consegue pecar até nas pequenas coisas. E aí o que acontece? A gente tem que ter essa intenção muito bem colocada e por isso que nós temos que viver em intensa oração o tempo todo. E aí a gente vai entrar numa parte interessante que é a questão da intensidade, né? Como que eu aumento, né, essa virtude dentro de mim. E não é por quantidade de atos, não é por quantidade de vasilhas que eu lavo, mas a intensidade de como isso se torna meu.
Então, os atos, né, as virtudes precisam ser feitas de forma mais intensa para que elas aumentem, certo? Então, os seus sacrifícios precisam ser maiores. Eu sou paciente com meu esposo, mas existe uma situação em que eu não sou paciente. Quanto mais situações adversas eu vivo pacientemente, mais essa virtude vai se tornando algo natural para mim. Vai se tornando sobrenaturalmente meu. Vocês conseguem entender? Então, assim, eu sou muito paciente com meu esposo porque ele não pendura a toalha molhada. Mas eu não sou paciente quando ele erra numa questão econômica ou quando ele fala alguma coisa com meu filho que eu não falaria. Quanto mais difícil vai ficando para ser paciente com uma pessoa, quanto mais heróico, essa é a palavra. Quanto mais heróico, mais essa virtude vai se radicando dentro de mim, vai ficando mais firme. E aí, daqui a pouco, é natural eu ser paciente com meu marido, porque é uma coisa minha já, entendeu? É um sonho, né? Nós temos as virtudes aí de forma radicada, de forma bem plantada na nossa alma. Gente, quando a gente vai falando de forma prática, assim, né? Parece que a gente tá achando que nós vamos fazer as coisas. Mas olha só, sem a graça proveniente de Deus, não podemos fazer absolutamente nada em toda a ordem sobrenatural. E nesse sentido, pode-se dizer que todo o processo de nossa santificação se reduz por nossa parte à oração e à humildade. A oração para pedir a Deus essas graças provenientes eficazes e a humildade para atraí-las de fato sobre nós. Se você não acha que precisa da graça, se você não é humilde, né? Porque humildade é a verdade. Você vê que você não pode fazer. E aí você se propõe a fazer. Então você precisa fazer isso com muita oração e muita humildade, né? Então, quem sou eu para não ser paciente com meu esposo, se Deus é paciente comigo? Quem sou eu para não perdoar as pessoas, se Deus me perdoou? Se eu sou pior do que todas elas? Quem sou eu para reclamar de cansaço? Se Jesus subiu, né, no Calvário depois de ser chicoteado? Quem sou eu para reclamar, para ser bruto ou para querer que as pessoas sejam perfeitas comigo? Então, a humildade vai te mostrando, né, o tanto que você precisa orar para ser bom. Porque aí sim você atrai a graça de Deus e as coisas vão fluindo melhor, né? Então, direção espiritual para entender as suas fraquezas, para entender a soberba que nos acomete e muita oração e humildade. E nas pequenas coisas, lembra lá da força de caráter, né? Não deixar passar as pequenas oportunidades para sermos virtuosos. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai falar sobre, né, a graça santificante, a presença de Deus, sobre a infusão das virtudes. E vamos lá.